Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 28 de julho, terça-feira, da 17ª semana do tempo comum. Evangelho, Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã. A maldade e a bondade existem dentro de todo ser humano. Assim, em mim, em você, em todos nós. Ninguém é somente maldade ou pura bondade. Porém, sobressai mais aquilo que damos mais vazão em nossa vida. As influências externas favorecem para que uma dessas partes se manifeste com mais evidência. Por exemplo, se nós andamos em boas companhias, se levamos uma vida de oração, pondo em prática os ensinamentos de Deus, a bondade se manifesta em nós e Deus se revela em nossos atos. Porém, se desobedecemos a Deus e vamos por outros caminhos, com más companhias, manifesta em nós aquela parte que não é boa. Como vemos
na parábola do joio e do trigo. Ambos crescem juntos, no mesmo campo, e são até confundidos. Todavia, é preciso cuidar para que o joio não sufoque o trigo. Nós somos os agricultores, isto é, os cultivadores das sementes que há em nós. Sementes de Deus e sementes do maligno. Qual delas vamos deixar que cresça e produza frutos em nossas vidas? Sabemos que ao longo da história de Israel e do cristianismo, o povo não foi fiel a Deus. Muitos ainda não o são. Brinca-se com a misericórdia de Deus, abusa-se do seu perdão, e há quem haja como se Deus não existisse, cometendo as piores barbaridades, tornando-se uma espécie de joio no meio do trigo. Deus tudo vê e dá oportunidades iguais a todos, para os justos e os injustos, os bons e os maus. Muitos não entendem porque Deus age assim. Não seria melhor erradicar logo os maus do meio dos bons, para que os bons não fossem prejudicados pelos maus? Essa é uma visão simplista da realidade, e é o que a parábola do joio tenta explicar. O dono da plantação de trigo não permite que seus empregados arranquem o joio. Não que ele estivesse protegendo o joio, mas essa atitude tem dois significados importantes. O primeiro é a chance dada para os maus, os injustos, os oportunistas, de se converterem e mudarem de vida. Deus tem dado essa chance para nós, mas até quando? A outra explicação, que não exclui a primeira, é a preocupação de cometer injustiça. Ao arrancar o joio no meio do trigo. Ao arrancar o joio, pode ser que seja também arrancado o trigo. Ou seja, quantos inocentes pagam pelos pecados dos culpados? Nos sistemas prisionais, às vezes se descobrem casos em que pessoas inocentes foram presas por engano, ou por negligência, ou por descuido das autoridades. Nesse caso, na tentativa de arrancar o joio, arrancou-se o trigo. Por isso, o fato de se esperar o tempo da colheita para separar o joio do trigo, mostrar que é pelos frutos que se reconhece quem são os bons, quem são os maus. Diz um ditado popular: ninguém traz estrela na testa. Ou seja, nem sempre dá para saber quem é bom e quem não é bom, apenas pela aparência. As aparências enganam. Diz outra expressão popular: os lobos, às vezes, estão disfarçados de cordeiros e fica difícil identificá-los. O joio se parece com o trigo na fase de crescimento, que é difícil saber qual é um e qual é o outro. Somente na colheita, pelos frutos, se saberá qual é o joio e qual é o trigo. Assim, os discípulos pedem que
que Jesus lhes explique a parábola do joio. A explicação dada mostra quem é o semeador, o que significa o campo, o que é a boa semente, quem é o joio e quem é o trigo. Além disso, mostra quando se dá a colheita e quem serão os ceifadores. Tudo converge para o ensinamento do agir correto, conforme a vontade de Deus. Oremos. Ó Deus, sois o amparo do que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, São José e Santa Clara, desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.